Fala, meu povo e minha pova, paz do Senhor pra vocês. Paz do Senhor. Eu sou o Diego. Eu sou a Elisama, o Theo ainda não nasceu. Nós somos líderes adolescentes e professores da escola dominical. E nós estaremos aplicando a lição para vocês, né? Essa revista daqui, que Jesus e o Reino de Deus, uma revista muito boa, maravilhosa, e nós queremos compartilhar esse conteúdo com vocês. Então que vocês fiquem atentos em tudo aquilo que nós vamos falar aqui e que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. Eu queria estar apresentando aqui para vocês já o conteúdo aqui, o tema de cada revista, né? Eu espero que a gente continue os temas presencialmente, né? Então vamos lá. Lição 1. Jerusalém e a Galileia, as terras onde Jesus viveu. Lição 2. Conhecendo Jesus de Nazaré. Lição 3. Conhecendo o caráter de Jesus. 4. Como se deu o ministério de Jesus. 5. Ame a Deus, ame o próximo. 6. A crucificação de Jesus. 7. A ressurreição de Jesus. 8. Um convite de salvação. 9. O que é o reino de Deus. 10. A dimensão presente e a futura do reino. 11. A ética do reino de Deus. 12. Um chamado para ser discípulo. E 13. Um chamado para evangelizar. Então, como vocês podem ver, são assim, temas muito fortes e relevantes para a nossa base cristã, né? A nossa base de evangelho, reino de Deus, Jesus, tudo isso que vai nos acrescentar para nós vivermos mais fortes, mais firmes e levar este amor, levar este evangelho, o reino de Deus para as vidas que precisam, tá? E aqui a gente quer fazer uma introduçãozinha rápida com vocês da nossa revista. Não? Segura. Jesus e o reino de Deus. Caro professor, como foi o trimestre passado? Essa é uma boa oportunidade para revermos métodos, estilos de ensino e aplicar novos conhecimentos adquiridos com novas leituras. Ou eu errei aqui. Corta aí. Não, deixa o vídeo. Para não. Tá. Respira. Vai. Aliás, Deus. eu tinha anotado aqui. Não, por que você tá lendo isso aqui? Não, é porque eu tinha anotado aqui, ó. Vamos lá. Respira. Jesus e o reino de Deus, Deixa né? eu sair. Então, não, você vai falar, você vai, espera fazer a introdução, aí depois você sai, começa a aula. Mas você já tá entrando na lição. Não estou entrando na lição, eu vou falar sobre os pontos que vai ser feito da revista. Desculpa. Vamos lá. Então, Jesus e o reino de Deus é o tema da nossa revista, né? Então nós vamos estudar Jesus, a sua pessoa, Jesus onde ele viveu, Jesus, o que ele representou na época dele, né? A relevância que ele teve na época dele, né? O que ele ensinou e o que ele fez. E aí nós vamos estudar também sobre a doutrina bíblica do reino de Deus, o que é esse reino de Deus, conceitos e implicações na vida de quem é discípulo também de Jesus. Então, se você é um discípulo de Jesus, ou se você acha que você ainda não é um discípulo de Jesus, vamos entender tudo isso para que você possa ter uma base e você ter um firmamento daquilo que você crê, né? Então, basicamente é sobre isso que nós vamos estudar, são temas bem relevantes, tá? E eu tenho certeza que se você se comprometer a ir fundo nessa lição, em todas as lições, nesse tema dessa revista, você vai aprender muito e você vai sair daqui muito edificado e muito forte, tá bom? Deus abençoe sua vida e vamos para a nossa aula, primeira aula. Vai começar essa nossa primeira revista da Escola Dominical, né? Então, primeiramente, eu já quero pedir para você aí pegar o seu caderno, né, de anotações, a sua caneta, porque nós vamos falar muitas coisas aqui boas para você anotar e levar isso para a semana para você refletir, tá bom? Combinado? Então vamos lá. A nossa primeira lição, de título: Jerusalém e a Galileia, as terras onde Jesus viveu. Então nós vamos estudar aí um pouquinho sobre essas duas terras, essas duas cidades, Jerusalém e Galileia, que Jesus passou por elas, né? O que aconteceu, o que Jesus fez, né? O que Jesus trouxe para essas pessoas, né? O que essas pessoas pensam de Jesus. Então basicamente é sobre isso que nós vamos estudar nessa revista. E aí o nosso tema central aqui, que diz, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então lá em João fala sobre esse verbo, o verbo que se fez carne,
Que verbo é esse? Eu tô rindo. Verbo, você falou verbo lá. Ai, vamos lá. A nossa leitura em classe, lá em João também, no Evangelho de João, capítulo 2, vamos ler juntos aqui, tá bom? João capítulo 2, do verso 13 em diante, que diz: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes e não façais a casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Ou seja, aqui está dizendo aqui num contexto de Jesus bravo, né? Jesus fez ali um chicote ali e começou a chibatar ali nas mesas e derrubar as mesas dos cambiadores, né? Dos cambistas ali, eles estavam vendendo coisas na casa de Deus, em frente ali ao templo. Só que o problema não era só a questão de vender, mas o que tinha tudo por trás disso, né? Então Jesus ele vem de uma forma, parece ser bruta até, mas é de uma forma com zelo pela casa do Senhor, porque o que tinha por trás de tudo isso que eles estavam vendendo era corrupção, tá? Nós vamos chegar lá sobre isso, porque os fariseus, né, os homens ali que cuidavam do templo do Senhor, estavam por trás de tudo isso, dos que os homens estavam vendendo ali. Eles pegavam uma porcentagem daquilo que o pessoal estava vendendo, e isso estava virando ali algo que não estava agradando ao Senhor. Então Jesus ele chega ali com o chicote, ali bate nas mesas e derruba tudo, e fica ali irado. Por quê? Pelo zelo que ele tem pela casa do Senhor, tá bom? Então aqui é um pouquinho que fala sobre o que Jesus fez, né, e a influência que Jesus teve nesse momento, né? Porque se a gente pensar, depois que Jesus fez aquilo, as pessoas não gostaram, os fariseus não gostaram disso, né? Então Jesus ele é amor, mas ele também é justiça, né? E aí um outro texto aqui que nos diz também, em João capítulo 7, acompanha aí com a gente, do 1 até o 8. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Uma coisa interessante que nós vamos ver é que os judeus eles gostavam muito de festa, né? Talvez nós assembleanos, herdamos isso lá dos judeus, né? De tanta festa, tanto congresso assim, porque os judeus adoravam fazer uma festa, né? Eles estavam comemorando a Páscoa, a festa dos tabernáculos. Então eles tinham muitas coisas para comemorar e se divertiam juntos, se alegravam juntos, adoravam o nome do Senhor. Continuando aqui do verso 13, disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisas algumas em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Portanto, dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é o meu tempo. Ainda não chegou o meu tempo de cumprir aquilo que o Pai me ordenou, né? E o sintetizando, o que nos diz? A lição deste trimestre tem como tema Jesus e o Reino de Deus. A cada assunto teremos um grande aprendizado acerca do Verbo que se fez carne e o Reino de Deus. Primeiramente, estudaremos a passagem de Jesus por lugares de Jerusalém até a Galileia, por onde Cristo passava, fazia milagres e vidas eram transformadas. Essa lição é um convite para que sejamos, ao seguir os passos de Jesus, anunciadores das boas novas por onde passamos. Então essa lição vai nos convidar a levar este reino, né? A levar essa mensagem de boas novas. E nós vamos mais fundo nisso daqui, entender. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês,
sobre o verbo se fez carne. O que significa isso, né? Se nós buscarmos aqui no dicionário, eu quero buscar aqui com vocês para a gente ver o significado sobre o verbo. Olha que interessante que nos diz no dicionário sobre o verbo que se fez carne. Vai pensando aí. E aqui no significado do verbo diz pra gente: palavra, vocábulo, expressão. E aí tem um outro ponto aqui, que é um quarto sentido que o dicionário nos diz. Olha que interessante. A segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada em Jesus Cristo. Olha que interessante. Um mini dicionário Aurélio, né? Está aqui. Editora Positivo, e ele nos traz o significado do que? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Jesus Cristo. Então o próprio dicionário já nos traz algo assim sobre Jesus. Olha que interessante, né? O verbo se fez carne. Então você já sabe aí, se o próprio dicionário falou, a Bíblia nos diz o verbo que se fez carne. O verbo é a palavra, a expressão, a ação de Deus, né? Então Jesus ele vem como esse verbo que ele não tem amor, ele não tem paz, ele não tem justiça. Ele é o amor, ele é a paz, ele é a justiça, ele é aquilo que nós precisamos, ele é a esperança para nós, tá bom? E Jesus em nós, ele é tudo isso para que possamos alcançar outras vidas, levar essas boas novas. São notícias boas para as nossas vidas, de esperança, tá bom? Então grava isso daí, o verbo que se fez carne é o próprio Jesus. A nossa introdução. Vamos lá para a nossa introdução? Olha o que nos diz. Nessa lição faremos uma reflexão a respeito de 2 lugares por onde Jesus passou grande parte de seu ministério: Jerusalém e Galiléia. E como ele impactou a vida das pessoas que ali habitavam. Diversas histórias foram vividas naqueles dias e muitas realidades foram transformadas. Mas essa obra não foi fácil, pois as adversidades se somavam a cada dia. Portanto, a cada um de nós fica o desafio: ser bênção aonde pisar a planta dos nossos pés, né? Então aí fica um desafio para nós, né? De impactar, influenciar e trazer o perfume de Jesus a essa terra. Por que o perfume? Olha que interessante. Vamos lá em 2 Coríntios. Abre com a gente conosco aí, 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá no capítulo 2 e o verso 15. Olha o que vai nos dizer aqui, muito interessante, e se encaixa naquilo que nós estamos falando aqui. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo, morrendo, né? Então, para Deus nós somos o bom aroma de Cristo. E aí tá, porque que a gente falou aqui de influenciar e impactar, né? Por quê? Porque se nós pensarmos aqui esse bom aroma a gente pode dizer um perfume, né? Se eu uso um perfume, eu comprei um perfume lá, uma fragrância, e eu passo todos os dias, e eu saio na rua e vou para o trabalho ali, às vezes as pessoas que eu vejo, e elas sentem esse cheiro, e a cada dia que vai passando esse mesmo perfume que eu passo e eu vou para o serviço, eles sentem esse cheiro vai ficar marcado. Quando eu passar por eles vão falar: não, eu acho que é o Diego. Aí quando eles olharem e falarem: realmente é ele. Por quê? Porque esse perfume ficou marcado já em mim, né? Então as pessoas vão ligar o perfume a mim. Então isso vai ficar marcado na vida das pessoas. Então é isso que Deus fala aqui: nós somos o bom aroma de Cristo. Aonde nós passarmos, nós temos que deixar essa fragrância, esse bom aroma aonde nós passarmos, né? Essa esperança às pessoas, uma paz às pessoas. Sabe, quando você passar em algum lugar, nos seus amigos, na escola, quando você passar na rua e conversar com alguém, sabe, é você deixar uma esperança, você deixar a paz para alguém, é você marcar a vida dessa pessoa. Então é esse bom aroma, sabe? É essa boa notícia que sai de você para a vida de alguém. Então é isso que Deus está falando aqui em 1 Coríntios, né? Isso vai ser muito bom de nós gravarmos essa questão do bom aroma, de influenciarmos, de impactarmos vidas para o decorrer das lições, tá bom? Se nós vamos entrar aqui já no nosso primeiro tópico, que fala: onde pisar a planta do seu pé, tá? Não é onde pisar o seu pé na planta, tá bom? Por quê? Porque às vezes tem aquela plaquinha
plaquinha lá, né? Não pise na grama. Aí você, adolescente rebelde, vai lá e fala, quero ver eu não pisar, e você vai lá e pisa na grama, né? Não faça isso, Deus está vendo você, tá bom? Deus vai te pegar na curva, cuidado, hein? Aqui está falando o quê? Onde pisar a planta do seu pé, a planta aqui, ó, do seu pé, ó, a raiz do seu pé, aonde você pisar, você vai ser bênção, se você estiver baseado na palavra de Deus, tá bom? Então vamos aprender aqui um pouco com Jesus, né, que nos ensina muito. Foram apenas 33 anos, mas o mundo nunca foi mais o mesmo. Era simples, humilde, manso, amoroso, focado, lindo e cheiroso. Brincadeira, isso aí eu acrescentei, né? E veio com uma grande missão para essa terra. De quem falamos? De Jesus, claro, né? O verbo que se fez carne. Aonde Jesus ia, muitos eram transformados. E aconteciam muitas coisas. Que coisas são essas? O coração era impactado, o doente era curado, o desanimado ganhava um brilho no olhar, e simples homens viravam pescadores de almas, né? Saíam ali de pescadores de peixe para virar pescadores de almas, né? Lembra lá de Pedro, quando Jesus chama Pedro e fala, Pedro, larga tudo isso daí, não seja mais pescadores de peixe, mas vem comigo e seja pescadores de homens, venha ganhar esses homens, dar uma esperança, uma paz, justiça à vida desses homens, né? E aí Jesus chama Pedro para isso. Não tinha como conhecer Jesus e não ter a vida influenciada por ele. A mesma palavra, dita muito tempo antes a Josué, aplicou-se nos dias do ministério terreno de Jesus e continua válida para você. Se atentamente ouvirmos a voz de Deus, obedecemos aos seus mandamentos e cumprirmos os seus propósitos, Ele nos abençoará. Então, fica gravado aqui, eu vou ler mais uma vez para você, tá? Olha só. Se atentamente ouvirmos a voz de Deus, obedecermos aos seus mandamentos e cumprirmos os seus propósitos, Ele nos abençoará. Isso está lá em Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9. Se você ler lá, você vai entender e você pega isso aí e guarda no seu coração, tá? É importante para o ser humano permitir-se guiar por aquele que o criou. E Deus nos chama para um propósito, anunciar a todos as boas novas. A obra que Cristo consumou lá na cruz precisa ser levada ao conhecimento de toda a humanidade. E você é central nessa tarefa. Jesus, ele conta comigo, com você, com todos nós para fazermos isso, né? Não basta comunicar que Cristo salva. Olha que interessante, não basta nós comunicarmos que Cristo salva. É preciso mostrar a todos o quanto a salvação pode ser vista em minha vida, em sua vida, né? Então, como nós falamos aqui sobre o aroma de Cristo, né? Onde nós passarmos, nós impactarmos vida, nós deixarmos uma esperança para essa pessoa, deixarmos a paz para essa pessoa. Então é sobre isso aqui. As pessoas veem a salvação de Deus na nossa vida, a transformação de Jesus em nossa vida, né? Isso vai levar essas pessoas a entenderem mais sobre o Evangelho. Ao sermos salvos, somos inundados por uma paz, uma alegria e um amor sem medidas. E ao compartilharmos tudo isso com o próximo, nossas palavras serão revestidas de um significado maravilhoso. Jesus impactava em 360 graus. Onde ele estava, o poder de Deus se manifestava. Hoje não pode ser diferente. Você é chamado para impactar e guiado pela vontade do Pai para promover vida a todos que puderem encontrar. Então olha a nossa responsabilidade diante do que está nos trazendo aqui, né? Onde pisar a planta, a raiz do seu pé, né? Ali seja abençoado. Por quê? Porque nós estamos baseados na palavra de Deus, obedecendo, que é muito importante, aos ensinamentos de Jesus, e assim sendo guiado pelo Espírito Santo, né? A voz do Espírito Santo nos guiando, e aonde nós passarmos, nós influenciarmos vidas, impactarmos vidas. Isso é uma responsabilidade nossa como cristão, né? Como um discípulo de Jesus, é uma responsabilidade nossa. Um ponto importante aqui, quando fala sobre onde pisarmos os nossos pés, onde Jesus pisava, olha o que ele fazia. Jesus marcava vidas e isso refletia em toda uma sociedade, né? Tanto para o bem como para o mal, tá? Por que para o mal? Porque assim, onde Jesus passava, ele trazia coisas boas, mas nem todo mundo gostava disso, né? Muitas pessoas ficavam irritadas
iradas, queriam matá-lo, né? Queriam tacar pedra nele. Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso daí daqui a pouquinho, por que de tudo isso, né? Se o próprio Jesus, o amor, a paz, a vida, por que ele sofria tudo isso? Nós vamos entender, tá? E nós vamos trazer um pouquinho também para os nossos dias, porque eu vou trazer aqui um exemplo para vocês daqui a pouco e a gente vai ver como que isso acontece também hoje. Vamos lá no nosso tópico 2. Nosso tópico 2 é Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Olha só que interessante, hein? Uma cidade praticamente condenou o próprio Jesus aí. Uma cidade central na narrativa bíblica, mas que se apresentou como um imponente palco de batalhas do ministério de Cristo. Quantas histórias por lá aconteceram desde os dias do rei Davi? Muitas, né? Agora a cidade recebia em suas portas o grande rei, o filho do Deus vivo e o leão da tribo de Judá. Todavia, passar para a próxima página aqui. Todavia, a mesma cidade fechava suas portas ao filho de José e Maria. Aquele que veio trazer a salvação a toda a humanidade fora condenado pela cidade que o deveria receber de braços abertos. Uma grande verdade pode ser aprendida com esse exemplo. Nem sempre seremos bem recebidos ao levarmos as boas novas. Nem sempre a mensagem será prontamente aceita. Mas não devemos desanimar, pois estamos fazendo uma grande obra e não poderemos voltar atrás. Nem sempre seremos recebidos ao levarmos as boas novas, né? Então aí já aproveitando, eu quero entrar nesse ponto, por quê? Porque onde Jesus passava, ele levava cura, ele levava transformação para aquelas vidas ali, né? Muitas vidas sem esperança, angustiadas, né? Talvez querendo tirar a própria vida, sem nenhuma perspectiva de vida, e Jesus ia lá e tocava nessas pessoas e eram transformadas, recebiam alegria. Né, mas nem todo mundo gostava disso, né? Se nós trazemos um exemplo aqui, o próprio exemplo que eu falei aqui, quando Jesus ele entra no templo, ele entra com um chicote mesmo, e ele começa a bater nas coisas lá, derrubando as coisas da mesa, e derrubar as mesas, irado por quê? Pelo zelo que ele tem pela casa do Senhor. Só que nem todo mundo gostou dessa atitude, porque os fariseus, que eram os homens da lei, né, que hoje nós podemos dizer ou trazer como um comparativo, que são os nossos pastores de hoje em dia, naquela época muitos dos fariseus, a grande maioria, eles eram homens corruptos. Eles não estavam mais cumprindo o que era a lei correta do Senhor. Eles pegavam essa lei, a palavra de Deus, e convertiam para os benefícios próprios deles, tá? Eles levavam isso somente para o benefício deles. E o que estava acontecendo em tudo aquilo ali? Uma corrupção. Ou seja, basicamente era como se fosse assim: você vai vender aqui na frente do templo, tá, mas eu quero 40% para mim. Os fariseus faziam isso, né? Mais ou menos por aí, para você entender. Então eles pegavam a parte desse dinheiro, né? E eles faziam com que o povo ali que estava vendendo ficava meio que preso com eles, né? Então eles pegavam essa porcentagem e ali havia uma corrupção, havia algo ali de Deus que não estava certo. E o povo só estava indo. Por que eles faziam isso? Porque muitas pessoas provavelmente iam para o templo ali, né? Pessoas de outros lugares passavam por aí, então eles conseguiam vender muito, né? Então eles queriam aproveitar isso também. Então olha só a questão do negócio, a gente tem que tomar cuidado, né? Eles faziam negócios na frente da casa de Deus, ali do templo do Senhor, né? E não estava sendo mais respeitado, estava fazendo qualquer coisa ali, de qualquer forma. E aí Deus não se agradou. Então se nós trazemos para os nossos dias também, se nós formos como o Senhor, levar as boas novas, pessoas nem todos vão gostar, né? Imagina você, se você se forma, vai lá, estuda uma faculdade de Direito, né? E aí você quer se tornar um político. Você vai lá para a política, vai lá para o Congresso, lá em Brasília, tudo mais, e você como um homem ou uma mulher de Deus, você quer levar, ser honesto, basicamente, ser honesto. Levar o reino de Deus para aquele lugar. Você acha que todo mundo vai gostar? Nem todo mundo vai gostar. Muitos ali não vão gostar, né? Se você quiser, a coisa básica de nós seres humanos, um cidadão, de ser honesto, muitos ali não vão gostar. E você está levando o reino de Deus ali. E você vai sofrer por isso. Então, basicamente, para você entender isso, na nossa política, aqui no nosso Brasil, se você quiser ser honesto, um político honesto, você vai sofrer muito, porque outros vão fazer com que você caia.
né? Então, para você entender aqui um pouquinho por que nós levamos as boas novas, nós podemos sofrer sim, tá bom? Aí vamos para o nosso tópico 3, que diz, nós falamos sobre Jerusalém, né? Agora nós vamos falar sobre Galileia, que é um pouco diferente. Jesus passou por Jerusalém e aconteceu tudo isso, né? Muitas pessoas não gostavam dele, não foi bem recebido em Jerusalém, mas na Galileia foi bem diferente. Galileia é a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério. Uma fase impressionante no ministério de Jesus se dá na Galileia. É um lugar onde pessoas simples e humildes puderam presenciar o quanto as palavras de Cristo eram poderosas e testemunhar os milagres e maravilhas que ocorriam naqueles dias. Em contraste com a imponência de Jerusalém, a Galileia era uma região de cidades de menor expressão econômica, socialmente desvalorizada e com pouca influência política. Enfim, um lugar curioso para alguém iniciar um ministério, que transformaria o mundo inteiro. Entretanto, se esse alguém era Jesus, talvez a Galileia fosse uma região onde, pelos sofrimentos e pouca relevância para Jerusalém, as pessoas estavam mais abertas a uma mensagem de renovo. Ou seja, Galileia era uma cidade bem mais pobre, né? Sem muita tecnologia, sem muitas coisas assim, para uma sociedade viver tranquila, né? Economicamente, vamos dizer assim. Jerusalém já era mais avançado, né? E ali era um bairro mais simples, ali a Galileia, uma cidade mais simples, né? E Jesus passou por lá, e Jesus foi muito diferente ali. Jesus ele foi bem recebido por muitas pessoas, foi bem diferente de Jerusalém. E olha que interessante, de muitas coisas que aconteceram com Jesus ali na própria Galileia. E aí eu queria que você anotasse, tá? E fica para a lição de casa para vocês. Tudo que eu falar aqui dos textos e dos títulos, vão anotando aí para vocês estudarem um pouquinho e ler esses textos, porque aqui não tem como a gente ler. Mas se vocês lerem em casa, vocês vão ver muitas das coisas que Jesus fez e que abençoou muitas pessoas, tá? Após a tentação de Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, do verso 11, lê lá, tá bom? Jesus se dirige à Galileia e uma série de maravilhas começa a chamar a atenção de muitos. A transformação da água em vinho nas bodas de Caná, então anota aí, transformação de água em vinho, tá bom? No casamento. João capítulo 2, do verso 1 ao 11, se for o caso aí, pausa o vídeo para você anotar certinho, aí depois você continua. É o marco inicial de seu ministério que transformaria a vida das pessoas para sempre. Esse milagre aí de água em vinho, tá? Logo, todos começaram a ficar curiosos em conhecer quem era aquele que ensinava com autoridade. Jesus ensinava com autoridade, não era de qualquer jeito. Então anota aí, Marcos capítulo 1, 22. Lê lá. Protagonizava a primeira pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11. E convidava as pessoas humildes a serem pescadores de homens. Foi nessa época em que o Sermão do Monte foi pregado e a humanidade foi chamada às bem-aventuranças, a ser sal e luz e a orar o Pai Nosso. Então, esse aqui também é fantástico, é bem profundo, tá bom? Lê lá em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13. Ou se você quiser ir mais profundo, lê todo o capítulo 6, vai falar sobre o Sermão do Monte, né, sobre ser sal e ser luz, sobre a oração do Pai Nosso, que fica ali entre o verso 9 ao 13, tá bom? Vai ser muito bom para você e abençoador para a sua vida. O Cristo que acalmou a tempestade, Mateus capítulo 8, do verso 23 ao 27. Curou à distância o servo do centurião, Mateus capítulo 8, versos 5 ao 13. Paciente e amorosamente ensinou a muitos com mensagens simples e transformadoras, Marcos capítulo 4, do verso 33 ao 34. Curou a tantos, ressuscitou mortos, expulsou demônios, multiplicou pães e peixes. João, capítulo 6, versos 5 ao 15. Nos chama a fazer a diferença e anunciar o reino de Deus, que é chegado. Tá? Então, tudo isso aí que você vai ler, desses capítulos, desses textos que eu falei aqui, vai revelar o reino de Deus.
tá bom? E um pouquinho desse reino de Deus, daquilo que eu falei lá no comecinho, né? Paz, amor, justiça, esperança, uma nova vida às pessoas, né? E por que a Galileia, né? Que é nesse tópico aqui que a gente está lendo, sobre a cidade da Galileia, recebeu tão bem. Por quê? Porque as pessoas eram mais carentes, elas precisavam mais de ajuda, né? Elas se sentiam, outro se sentiam talvez mais sozinho, sem que as autoridades maiores olhassem para eles, né? Então eles se sentiam abandonados. E aí quando Jesus chega naquele lugar e dá atenção a essas pessoas, Jesus chega, começa a conversar com essas pessoas, a abraçar, né? A curar, né? A levar uma esperança a essas pessoas, então elas se sentem acolhidas mesmo. E isso não é diferente hoje em dia, né? Se a gente for estudar muito sobre o Evangelho em lugares aí, onde as pessoas recebem mais do Evangelho, são nas comunidades, nas favelas, né? As pessoas são muito mais receptivas, por quê? Porque elas precisam de algo ali, talvez financeiro, talvez da qualidade de vida, né? Uma esperança que talvez não tem, sofrem muito. Então aí chegam as boas novas, boas notícias para aquelas pessoas e elas abraçam mesmo. Então, por isso que Galileia abraçou tanto. Era um povo bem simples, humilde, não tinha muitos recursos, né? E Jesus chega ali, o próprio Deus, né? Jesus como Deus, como um homem, Jesus, ele chega ali e abraça essas pessoas. E para nós finalizarmos aqui no nosso último tópico, qual história é contada quando passamos por um lugar? Essa pergunta também é um grande desafio, né? E ela fica para você também pensar, né? Qual é a história que você conta quando você passa por algum lugar? Né? Não aquela que você fala, mas do jeito de você ser, né? Do jeito de você se portar, né? O que as pessoas pensam de você depois, o que elas ficam na mente delas. Sempre deixamos nossas marcas. Em qualquer momento, experiência ou conversa, permitimos que o outro nos perceba e seja influenciado por nós. Isso é uma grande verdade, né? Nós podemos influenciar pessoas. Assim, era com Jesus em seu ministério terreno. Por onde ele passava, algo de maravilhoso acontecia. Era impossível não deixar tocar pela ternura de Cristo. Até os mais improváveis homens foram totalmente tomados por uma experiência ímpar de amor, paz e bondade. Veja dois exemplos. O primeiro é Malcolm, que em um momento teve de uma grande tensão, descobriu o amor do mestre amado em um simples e inesperado gesto de restauração. E o segundo é o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Então, Malcolm, né, para aqueles que não sabem, Malcolm é aquele soldado quando os soldados ali, né, foram buscar Jesus lá no Getsemane, né, onde ele estava orando. E aí um desses soldados, chamado Malcolm, ali teve um desentendimento ali entre os discípulos de Jesus, que estavam ali, Pedro, Tiago e João, junto com Jesus. E Pedro ele pegou a espada e foi dar uma espada para ir na cabeça mesmo do soldado para arrancar a cabeça. Só que pegou na orelha, cortou a orelha, né? A própria Bíblia vai falar pra gente. E aí, olha que interessante que Jesus faz. Ele pega um pedaço da orelha de Malcolm, coloca aqui, ora, e aí Malcolm ele é curado, né? Olha só que interessante. E aí ele fica todo maravilhado, ali ele reconhece a autoridade de Jesus, ele reconhece que Jesus era Deus, que Jesus era o Salvador, né? Então Malcolm foi tocado. E aí o segundo ponto aqui é o ladrão lá na cruz. Lembram do ladrão na cruz, que ele fala: Senhor, se possível, deixa eu entrar contigo neste paraíso, né? E aí Jesus ele fala: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, né? E aí o próprio Jesus fala isso para ele lá na cruz, para o ladrão, e aquele ladrão ele recebe a salvação. Olha o amor de Jesus, olha o impacto de Jesus. Jesus, quando estava sendo para ser crucificado lá com os soldados, Malcolm ele vai e cura o soldado que ia levá-lo para ser crucificado. Olha esse amor e olha o impacto que ele teve, que ele fez na vida de Malcolm. E o ladrão na cruz também impactou aquela vida mesmo antes da morte, poucos minutos antes da morte. Jesus impactou mais uma vida na cruz, né? Então olha esse Jesus maravilhoso. E você? Que história é contada quando as pessoas, quando você passa por algum lugar? O que as pessoas que lhe conhecem falam a seu respeito? Elas conseguem ver em você um autêntico discípulo de Cristo? Fica o desafio, tá?
Vamos fazer a diferença e mostrar às pessoas o poder restaurador do Evangelho de Cristo. Tá bom? Então, para nós finalizarmos aqui, nós devemos fazer a diferença na vida das pessoas. E isso é um desafio, né? Porque nós temos que buscar ao Senhor em intimidade, em oração, na palavra, né? Nos aprofundarmos para nós sermos essa diferença naturalmente, sem forçar nada, tá? E aí eu quero fazer esse desafio com você. Aproveite esse tempo que você está em casa, de tudo que nós estamos passando, né? Nós não podemos sair na rua, nós temos que nos guardar em casa. Então você em casa, esse tempo aí que você não está indo para a escola, não está vindo para a igreja, pega esse momento, separe esse momento e busque mais ao Senhor, busque mais em intimidade e fala: Senhor, venha transformar o meu coração, a minha mente, para que eu seja mais parecido com Jesus, para que eu possa impactar vidas, para que eu possa levar esperança, para que eu possa levar essa paz para essas vidas, para os meus amigos, para os meus pais, para a minha família, sabe? Busque isso essa semana, tá bom? Esse desafio para você, busque mais o Senhor. E eu queria também um desafio para você. Escreve aí o nome de alguém que você quer influenciar positivamente. Não sei se é seu pai, sua mãe, que talvez não é cristão ainda, está afastado, né? Talvez seu irmão, um primo, um amigo, né? Então aproveita esse momento aí para você buscar mais intimidade com Deus. E aí anota esse nome dessa pessoa aí no seu caderninho, tá? E você vai orar por essa pessoa que você quer influenciar positivamente. E aí você vai aproveitar esse momento que você está em casa, vai buscando o Senhor, vai se preparando para quando você voltar para a escola, para quando você voltar para a rua, você possa realmente levar esse reino de Deus, tá bom? O Senhor conta com você, o Senhor conta comigo. Espero que essa aula tenha sido muito boa para você. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Ou lá no nosso grupo dos adolescentes, e nós vamos conversando, nós vamos nos alinhando para cada vez mais estarmos unidos e juntos. Ainda que somente pela internet, mas em espírito, né? No Espírito Santo que habita em mim, você, nós estamos ligados, tá bom? Deus abençoe sua vida. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula, lembrando, Jesus e o Reino de Deus, uma revista maravilhosa, tá bom? Espero que tenha abençoado muito a sua vida, tá? Lembrando, curta lá a nossa página no YouTube, tá bom? ADI Setor São Luís, compartilhe, ative o sininho para você receber as notificações. Quando tiver um novo vídeo lá, você vai receber essa notificação, tá bom? E vamos orar para a gente finalizar, tá? Curva a sua cabeça aí e ore juntamente comigo, tá bom? Pai, nós te agradecemos por mais esta aula tão maravilhosa que o Senhor nos deu, essa oportunidade, Pai, de falarmos mais desse Jesus, o teu Filho maravilhoso. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a vida de cada adolescente, a família, os pais, irmãos de cada um, Pai, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor continue fortalecendo a fé de cada um, que o Senhor continue animando a vida de cada um deles, Pai, apesar de tudo que nós estamos passando, mas a nossa fé, a nossa confiança está em Ti, Senhor, e não é só agora, mas é perseverar nisso, e que nós possamos entender e aprender cada dia a perseverar e confiar no Senhor. Nós te agradecemos por este momento tão maravilhoso, em nome de Jesus, amém.